Aposentadoria. Quem é que não trabalha e fica pensando aí, quando é que vai se aposentar? O problema é que, volta e meia, essa regra se modifica. É muito comum você estar num bate-papo, quando é que você vai se aposentar? Naquele período eu ia me aposentar, mas aí mudou a regra, eu vou ter que trabalhar mais 2 anos, 3 anos. Você já ouviu esse papo com certeza. Pois é, a reforma da Previdência trouxe mais mudanças ainda, e essas regras, muitas delas começando a valer agora em 2023. Como é que vai ficar? Para o homem, para a mulher? Vamos fazer um panorama aqui para quem está ali sob a tutela da consolidação das leis trabalhistas, sobre a CLT. Como é que vai ficar essa questão da aposentadoria? Ou pelo menos mais uma página das mudanças, de tantas mudanças no que diz respeito a essa questão toda. Eu tenho a honra de receber aqui a Silvânia Ferreira, advogada, está aqui comigo. Ela é professora universitária, mestra em Direito Privado, pós-graduada em Direito do Trabalho da PUC, dentre outras formações. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui comigo. Eu que agradeço, quero parabenizar aí pelo programa Economia Agora. E obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. E abordar esse tema que é tão importante e que poucas pessoas têm acesso, né? E acabam fazendo um requisito, um requerimento administrativo, por exemplo, do INSS, de forma incorreta, né? Ou perde prazo para alguma coisa. Então, parabéns por abordar esse tema. Eu só agradeço a disponibilidade mesmo de ter profissionais aqui. Esse programa só acontece porque tem gente assistindo e porque tem gente especial falando com a gente e falando de assuntos que mudam a vida, né? E aqui no programa a gente fala de muita coisa que mexe com o bolso e às vezes a aposentadoria parece algo tão distante para a maioria das pessoas que elas não param para pensar mesmo no que pode acontecer. A aposentadoria, ela sofreu mais uma mudança. Todo ano tem uma mudança. Historicamente, algumas mudanças acontecem de tempos em tempos no que diz respeito à reforma da Previdência. No que diz respeito a 2023, nesse momento agora, mês de fevereiro de 2023, qual que é o cenário que a gente tem em termos de mudanças práticas? O que de mais importante mudou do que a gente tinha e o que a gente tem agora? Bom, na realidade, a reforma previdenciária, ela trouxe regras de transição. E dentro dessas regras de transição, nós temos umas 3 que todo ano, a partir de 1º de janeiro de cada ano, modifica um requisito, né? Então, ou seja, nós vamos destrinchar aqui essas regras de transição e eu vou falar com você quais são essas regras e quais são esses requisitos. Pois é, a regra de transição é aquela história, né? Quem já contribuía com o INSS antes da reforma da Previdência tem direito a dar entrada na aposentadoria seguindo essas regras. E vamos pontuar aqui as regras, portanto. Doutora, qual que é o primeiro ponto que a gente tem que destacar? Bom, o primeiro ponto que nós temos que destacar não é nem dentro ainda da regra de transição. É a mudança da aposentadoria, né? Porque nós temos uma aposentadoria programada anterior à reforma e temos a nova aposentadoria, né? A aposentadoria programada. Então, a partir desta aposentadoria, vem as regras de transição, que nada mais é do que, olha, segurado, você não vai ter um benefício tão bom quanto era antes e nem tão ruim quanto agora, né? Então, como que ficou essa diferença, por exemplo, da regra da aposentadoria programada anterior à reforma e após, para nós entrarmos na regra de transição? Bom, antes da reforma, como você iria aposentar? Então, as pessoas filiadas antes à reforma, que estavam com aquela expectativa ali de aposentar, elas poderiam aposentar com 2 requisitos, que não eram cumulativos. Poderia aposentar uma mulher, por exemplo, com 60 anos de idade ou com 30 anos de contribuição, mais a carência de 180 meses. O homem com 65 anos de idade, mais o tempo de contribuição de 35 anos, mais carência. Ou seja, era idade ou contribuição, não era cumulativo. O cumulativo era apenas a carência. Bom, após reforma, como que isso ficou? Como essas pessoas que eram filiadas ao RGPS antes da entrada em vigor da reforma, que ocorreu em 13/11/99, passou como?
Ou seja, a pessoa que vai filiar-se agora, seu filho, não sei se você tem, seu sobrinho, enfim, que está se filiando agora, como ele vai aposentar? Primeiro, as regras passaram a ser cumulativas. Hoje, a mulher aposenta com 62 anos de idade, mais 30 anos de tempo de contribuição, mais carência de 180 meses. Então, ou seja, não adianta essa mulher hoje ter 40 anos de tempo de contribuição se ela não chegou aos 62 anos de idade. Perfeito. Enquanto não chegar ao requisito 62, ela não vai aposentar. E o homem? Vai aposentar com 65 anos de idade e com 35 anos de tempo de contribuição, mais carência de 180 meses. Então, este homem já tem 40 anos de tempo de contribuição, mas tem, sei lá, 58 anos de idade. Vai aposentar? Não, vai ter que aguardar chegar aos 65 anos de idade. Então, ou seja, aí vieram as regras de transição. Uhum. Bom, para modular esses dispositivos não vão ficar, como eu falei, né? Tão bom quanto antes, nem tão ruim como agora. Uhum. Então, nós temos aí a primeira regra de transição, que é a regra de sistema de pontos. Atenção, gente. Sistema de pontos, que é a aposentadoria, que é a soma da idade do contribuinte mais o tempo de contribuição. É isso, doutora? Exato, Fabiana, é isso mesmo. Ou seja, nós precisamos de somar a idade mais o tempo de contribuição para dar determinados pontos. E também é cumulativo. Então, para o segurado que filiou-se ao RGPS antes da reforma, né? Antes de 13/11, antes de entrar em vigor, aliás, antes de 13/11 de 99, essa pessoa vai ter que ter hoje, se mulher, 30 anos de tempo de contribuição e a época, lá em 2019, teria que atingir 86 pontos. Como você bem falou, essa pontuação é a idade mais o tempo de contribuição. Uhum. Se ela precisa de 30 anos de tempo de contribuição e 86 para aposentar, então ela precisa ter quantos anos? 86 menos 30. Então, ela só vai aposentar quando alcançar a idade de 56. Perfeito. Correto? Perfeito. O homem, então, 35 anos, e lá em novembro de 2019, precisava alcançar 96 pontos. Então, entra aí o tempo de contribuição mais idade. Correto? Correto. Isso em 2019. Só que, aí vem as mudanças que você falou na entrada. As mudanças. Elas. Exato. A partir de 1º de janeiro de cada ano, o que vai acontecer? Nesse sistema de pontuação, aumenta um ponto. Então, todo 1º de janeiro de cada ano vai aumentar um ponto para homem ou para mulher. Isso significa o quê? Hoje, em 2023, a mulher precisa de alcançar 90 pontos. Como assim 90 pontos? Ela precisava de 86 em 2019, correto? Uhum. Então, 2019, 2020, 87, 2021, 88, 2022, 89, 2023, 90 pontos. Perfeito. E assim o homem hoje precisa de 35 anos de tempo de contribuição e 100 pontos para aposentar. A idade dele, mais esse período de tempo de contribuição. Pois é, ficou claro, né? Acho que ficou bem claro agora. Então, vamos para o exemplo prático, doutora. Então, se a gente tem um trabalhador aí, um homem que está nos acompanhando agora, que tem, vamos colocar aí, 52 anos de idade e tem 22 anos de contribuição. Ele está num caminho bem complexo para aposentar, né? Porque pensa, ele tem 50 anos que você falou. 52. João tem 52. João tem 52. João tem 52 e tem 22 anos de tempo de contribuição. Então, João tem 74. 74 pontos. Ele teria que ter hoje 100 pontos. Ok. Então, ou seja, não seria por essa regra que ele iria aposentar. Aham. Fiz essa comparação exatamente por isso. O João que está nos acompanhando ali, que tem 52 anos, vai que você está acompanhando aí mesmo, né, João? E é o único caminho, doutora? Essa pontuação toda? Porque, assim, quem torce pro Cruzeiro está acostumado a fazer umas matemáticas aí pro time não cair ou pro time subir. Agora, para aposentar, tem uma matemática aí que acaba sendo difícil, né? Pois é. Bom, entrando nesse detalhe,
A reforma lá de 98, por exemplo, a reforma 20 de 98, ela trouxe uma regra de transição básica, fora para as atividades específicas, mas uma básica. A reforma agora de 99, ela trouxe 5 regras básicas, fora as regras específicas. Então, ou seja, hoje, para falar para um cliente, olha, para um segurado, você pode aposentar em tal ano e vai começar a receber tal valor com salário-benefício, que nós chamamos de RMI, Renda Mensal Inicial. Para isso, nós temos que fazer um planejamento previdenciário, porque não dá mais para pegar, por exemplo, vou pegar o seu QNIS, o seu extrato do FGTS, você vai me perguntar, olha, consigo aposentar, doutora? Não sei. Por que eu não sei? Porque nós temos que analisar, temos que estudar e temos que fazer cálculo de todas as regras. Porque mesmo que você ache essa, por exemplo, do sistema de pontos, encaixou para o João, olha, você pode aposentar agora, mas talvez não seja o melhor benefício. Perfeito. Sem fazer os cálculos das outras regras também. E tem muita gente que fica esperando o melhor benefício e nessas mudanças também teve dificuldade, né? Teve gente que esperou o melhor momento e teve uma mudança também. E passou o melhor momento. Passou o melhor momento. Tem gente que acaba passando batido um pouquinho nessa de escolher o melhor momento. Mas nesse sistema de pontos que a pessoa tem uma maior contribuição, a gente está falando de pessoas que de repente contribuíram pouco ao longo do ano, ao longo da vida de trabalho, mas a gente também vai acontecer muito cenário de gente que contribuiu, como você citou aí num dos exemplos, né, 40 anos e não tem a idade ainda para aposentar, né? Então, só para a gente reforçar, o básico para a gente chegar na aposentadoria aqui é a idade de 65 para o homem, 62 anos para a mulher, ou seja, se ela não atingir essa idade, ela não aposenta. Me corrige, tá? E tem a pontuação dos anos de contribuição. Sim. Essa, Fabiano, que você falou, 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, é a aposentadoria programada. Essa aí vai valer para aqueles que se filiaram após a reforma. Perfeito. Os novos, né? Os novos estão chegando no mercado de trabalho. Exato, correto? exato. Para nós, eu estou incluindo nós. Na hora que você citou filho, eu pensei assim, minha filha está com 7 anos. Do jeito que essa reforma da Previdência muda, quando ela estiver trabalhando no mercado de trabalho, já mudou 50 vezes. Por aí, infelizmente. É assim. Eu tenho alguns amigos que são advogados né, que trabalham nessa área de Previdência. Falo, gente, a área da advocacia que mais trabalha é esse povo, que todo dia muda. Né, o Código Penal também andou mudando, algumas coisas, mas o código da reforma da Previdência muda demais. Mas eu tirei seu raciocínio aí, te atrapalhei. Aí o que acontece? A gente tem, então, um cenário da turma que está chegando agora. Então, 62, 65. E a turma que... Somando contribuição. Somando a contribuição. Somando a contribuição, Isso. que agora são acumulativos. Exato. Que antes não era. Não era acumulativo. E agora? A turma, essas pontuações todas para a turma anterior, que somos nós, que estamos lá pagando lá desde sempre, Isso. Aí tem essa pontuação toda. Qual que é o cenário ideal hoje de aposentadoria? Qual que é o melhor momento? Qual cliente que você pega e fala assim, você está num cenário ideal? Bom, para falar isso com o meu cliente, realmente eu preciso de fazer um planejamento, fazer as previsões futuras, né, com o meu cliente. Então, ou seja, vai depender da idade. Cada planejamento, Fabiano, para cada cliente vai ser diferente. Por quê? Vai depender da idade dele, do tempo de contribuição dele, ou seja, da sua vida contributiva. Tudo isso vai ser levado em consideração. E outra coisa, eu vou fazer os cálculos, por exemplo, das 5 regras. Vou achar o melhor benefício com a melhor renda mensal inicial possível para ele. Só que ele pode chegar perto de mim e falar assim, olha, doutora, eu não quero esse. Eu quero aposentar o mais breve possível, eu quero esse aqui que eu vou aposentar daqui 6 meses. Só que esse que ele vai aposentar daqui 6 meses tem uma renda mensal inicial menor do que ele esperar mais 1 ano e meio. Mas ele está tão cansado, tão exausto. E muitos chegam assim, principalmente professores, que eles não querem aguardar, eles querem aposentar. Então, ou seja, o cenário do melhor benefício vai depender muito do estudo da análise de cada caso e de todas as regras. Nós falamos só de uma. Então, tem outras regras a serem ditas e depende deste estudo para eu dar essa resposta.
Muito legal. Eu acho que mais até do que a gente aplicar regras aqui, a gente entender algumas delas, mas fazer uma reflexão mesmo sobre essa questão, né, da aposentadoria. Eu vou ter que fazer um intervalo, a turma já está chamando aqui para a gente ir para o intervalo comercial, e eu quero deixar uma questão no ar aqui para a gente discutir. Buscar um profissional, você já disse que é o caminho para você pensar ali a aposentadoria. Agora, tem gente que chega numa situação realmente complicada, ou qualquer pessoa que está nos assistindo consegue arrumar um jeito ali de, dentro das formas, aumentar a contribuição, fazer ali um plano para tentar aposentar. Mas não me responde agora não, só no intervalo, rapidinho que a gente vai fazer aqui. Um cafezinho rapidinho, a gente volta com o nosso Economia. E agora?